Olá a todos do canal, temos notícias diretas de fontes em São Paulo com Alisson, sou Dr. Eduardo, vamos ver essas notícias sobre procedimentos para todos aportados, todos atentos, respeitando todas as autoridades governamentais, vamos às notícias. No sistema bancário brasileiro, a ordem de pagamentos é um conjunto de regras e práticas que definem como as instituições financeiras realizam os pagamentos devidos por seus clientes. Esses procedimentos são essenciais para garantir a eficiência, segurança e o cumprimento das obrigações financeiras, tanto no âmbito individual quanto no corporativo. Vou detalhar os aspectos mais relevantes desse tema. O conceito de ordem de pagamentos. A ordem de pagamentos refere-se à priorização estabelecida pelos bancos para realizar débitos nas contas dos clientes. Ela garante que as transações sejam realizadas de acordo com o saldo disponível e as condições previamente acordadas entre o banco e o titular da conta. Além disso, ela também serve para organizar o fluxo de valores entre diferentes instituições financeiras. Categorias de pagamentos. Pagamentos obrigatórios. Esses incluem débitos automáticos previamente autorizados, como contas de água, luz, telefonia e parcelas de financiamentos. Tais pagamentos são considerados de maior prioridade por representarem compromissos essenciais do cliente. Pagamentos programados. Transferências ou boletos que foram agendados pelo cliente. Os bancos geralmente seguem a data determinada pelo usuário, considerando o saldo disponível na conta. Pagamentos espontâneos. São os realizados pelo cliente diretamente, como transferências via TED ou PIX e compras em cartões de débito. Cobranças bancárias. Taxas e tarifas do próprio banco, como taxas de manutenção da conta, anuidade de cartões e outras cobranças administrativas. Critérios de priorização. Os critérios seguidos pelos bancos geralmente incluem: data de vencimento. Pagamentos com data de vencimento próxima ou vencida são realizados primeiro. Contrato de débito automático. Pagamentos que têm autorização de débito automático possuem alta prioridade. Saldo disponível. Se o saldo for insuficiente para cobrir todas as operações, o banco pode priorizar aqueles de maior relevância, essenciais ou com vínculo contratual. Horários bancários. Algumas operações, como o TEDS, possuem limites de horário, o que pode influenciar a ordem de processamento. Conflitos na ordem de pagamentos. Ocasionalmente, há conflitos entre os pagamentos programados e aqueles realizados espontaneamente. Por exemplo, se houver um débito automático agendado e o cliente realizar uma compra que diminua o saldo disponível, pode ocorrer o não cumprimento do débito automático. Para evitar isso, é fundamental que os clientes mantenham controle sobre suas finanças e estejam atentos às suas programações. Regulamentação. No Brasil, essas práticas são reguladas pelo Banco Central, que estabelece diretrizes e normas para que as instituições bancárias operem de forma transparente e justa. Entre as regulamentações mais importantes, destacam-se a resolução que obriga os bancos a informar os clientes sobre as condições de débito automático e saldo insuficiente. Avanço tecnológico. Com a chegada de novas tecnologias, como o sistema de pagamentos instantâneos PIX, a ordem de pagamento sofreu ajustes significativos. Por ser instantâneo e disponível 24 horas, o PIX oferece maior flexibilidade aos usuários e uma dinâmica diferente para os bancos, exigindo adaptações nos sistemas internos de priorização. Em resumo, a ordem de pagamentos nos bancos brasileiros é fundamental para assegurar que os compromissos financeiros sejam realizados com eficiência e segurança, além de permitir que os clientes tenham controle sobre suas finanças. Ainda assim, exige atenção contínua por parte dos usuários e transparência das instituições financeiras. A tecnologia está revolucionando a maneira como os pagamentos são realizados nos bancos, transformando profundamente os serviços financeiros e a experiência dos consumidores. Esse processo de mudança é impulsionado por uma combinação de inovações tecnológicas, evolução regulatória e mudanças nas expectativas dos clientes, que demandam maior conveniência, rapidez e segurança. Vamos explorar como essa transformação está acontecendo. 1. Digitalização e a adoção de novas plataformas. A digitalização bancária é um dos pilares da transformação no setor de pagamentos. Os bancos estão cada vez mais oferecendo serviços digitais por meio de aplicativos móveis e plataformas online, eliminando a necessidade de os clientes visitarem agências físicas. Isso inclui a realização de transferências, pagamentos de contas e até mesmo a solicitação de empréstimos diretamente de smartphones e computadores. Além disso, surgiram carteiras digitais, como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, que permitem pagamentos rápidos e seguros usando dispositivos móveis. Essas tecnologias facilitam transações no comércio eletrônico e em lojas físicas por meio de NFC, comunicação por campo de proximidade. 2. Pagamentos instantâneos.
No Brasil, a chegada do PIX em 2020 marcou uma revolução nos pagamentos. Essa inovação, promovida pelo Banco Central, permite transferências de valores em tempo real, 24 horas por dia, todos os dias da semana, de forma simples e acessível. Isso reduziu a dependência de sistemas tradicionais como o TED e DOC, tornando as transações mais ágeis e menos custosas. O sucesso do PIX demonstra como sistemas de pagamentos instantâneos têm o potencial de incluir mais pessoas no sistema financeiro, eliminando barreiras de custo e acesso, e incentivando a inovação nos serviços bancários. 3. Inteligência artificial e aprendizado de máquina. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina estão sendo usados para otimizar processos de pagamento e melhorar a segurança. Algumas aplicações incluem detecção de fraudes. Sistemas de inteligência artificial analisam padrões de comportamento e identificam transações suspeitas em tempo real, protegendo os clientes contra fraudes. Experiência personalizada. Assistentes virtuais e chatbots ajudam os clientes a realizar pagamentos ou resolver problemas, oferecendo recomendações personalizadas com base em seus hábitos financeiros. 4. Blockchain e criptomoedas. A tecnologia blockchain está trazendo novas possibilidades para o setor de pagamentos, especialmente com o uso de criptomoedas como Bitcoin e Ethereum. Embora essas tecnologias ainda enfrentem desafios regulatórios e de aceitação, elas oferecem benefícios como transparência. A blockchain registra todas as transações de forma imutável. Redução de intermediários. Pagamentos podem ser processados diretamente entre as partes, reduzindo custos e tempos de processamento. Além disso, alguns bancos estão explorando o desenvolvimento de moedas digitais de Banco Central, CBDCs, que são criptomoedas regulamentadas e emitidas por governos, para modernizar ainda mais os sistemas financeiros. 5. Automação e Internet das Coisas, IoT. Pagamentos automatizados estão se tornando comuns, graças à integração da Internet das Coisas. Dispositivos conectados, como relógios inteligentes, carros e eletrodomésticos, podem realizar transações automaticamente. Por exemplo, um carro conectado pode pagar pedágios automaticamente. Uma geladeira inteligente pode encomendar e pagar alimentos quando os estoques estiverem baixos. Essa automação está redefinindo os pagamentos, tornando-os mais convenientes e eficientes. 6. Inclusão financeira e inovação social. Tecnologias como o PIX e os aplicativos de microcrédito estão ajudando a incluir populações desbancarizadas no sistema financeiro. Pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos agora podem aceitar pagamentos digitais de maneira simples, o que promove o crescimento econômico e reduz a informalidade. 7. Segurança e criptografia. Com o avanço da tecnologia, a segurança também está evoluindo. Métodos como autenticação biométrica, impressões digitais, reconhecimento facial e tokens dinâmicos são amplamente utilizados para proteger as transações. Esses avanços oferecem um equilíbrio entre conveniência e proteção contra fraudes. 8. O papel da regulamentação. A inovação tecnológica exige adaptações regulatórias. No Brasil, o Banco Central tem desempenhado um papel fundamental ao incentivar a competição e a inovação, ao mesmo tempo em que garante a proteção dos consumidores. Iniciativas como o Open Banking e o Open Finance também estão transformando a forma como os dados financeiros são compartilhados, permitindo maior personalização e concorrência no setor. Conclusão: a tecnologia está moldando o futuro dos pagamentos bancários de maneira profunda e multifacetada. Com ferramentas inovadoras como o PIX, a inteligência artificial, a blockchain e a internet das coisas, os pagamentos estão se tornando mais rápidos, acessíveis, seguros e integrados ao cotidiano das pessoas. No entanto, esses avanços também trazem desafios, como a necessidade de adaptação contínua às novas tecnologias e às demandas de segurança. O sistema PIX, desenvolvido pelo Banco Central do Brasil e lançado em novembro de 2020, representa uma revolução no mercado financeiro brasileiro. Ele introduziu um modelo de pagamento instantâneo que é seguro, acessível e disponível em qualquer hora ou dia, eliminando muitas das limitações associadas às transações bancárias tradicionais. Vou detalhar o que é o PIX, como funciona e suas inúmeras vantagens. O que é o PIX? O PIX é um sistema de pagamentos e transferências eletrônicas que permite a movimentação de dinheiro entre contas bancárias de forma imediata. Antes do PIX, os métodos disponíveis no Brasil incluíam TED, DOC e boletos bancários, que geralmente possuíam horários restritos, taxas elevadas e prazos para compensação. Com o PIX, os usuários podem realizar transações financeiras em segundos, independentemente do dia ou horário.
Ele está disponível tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, abrangendo transferências entre indivíduos, pagamentos de empresas e até recolhimento de impostos. Como funciona o PIX? Para utilizar o PIX, o usuário deve cadastrar uma chave PIX em sua instituição financeira. Essas chaves são identificadores que facilitam as transações e podem ser número de telefone, e-mail, CPF ou CNPJ, chave aleatória, uma sequência única gerada pelo sistema. Ao realizar uma transferência ou pagamento, basta informar a chave PIX do destinatário, eliminando a necessidade de dados bancários complexos como o número da conta ou agência. O processo é simples e intuitivo, tornando o PIX amplamente acessível. Vantagens do PIX. O PIX trouxe várias vantagens que impactam positivamente tanto os consumidores quanto as empresas. 1. Instantaneidade. Uma das características mais marcantes do PIX é a rapidez. As transações são concluídas em segundos, em tempo real, sem esperar horas ou dias úteis para compensação, como ocorre com TED e DOC. 2. Disponibilidade. O sistema funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados. Essa disponibilidade é especialmente útil em situações urgentes, como pagamento de contas vencidas ou transferências emergenciais. 3. Baixo custo ou gratuito. Para pessoas físicas, a maioria das transações via PIX não possui custos. Empresas também se beneficiam com tarifas reduzidas em comparação a outros meios de pagamento, como boletos e maquininhas de cartão. 4. Simplicidade e acessibilidade. Com a utilização das chaves PIX, o processo de realizar um pagamento ou transferência é muito mais simples. Além disso, o sistema é acessível por aplicativos de bancos e fintechs, integrando-se à rotina dos usuários. 5. Inclusão financeira. O PIX promove a inclusão financeira ao permitir que pessoas sem conta bancária tradicional acessem o sistema por meio de carteiras digitais e fintechs. Isso é especialmente relevante para populações em áreas remotas ou de baixa renda. 6. Diversidade de usos. Além de transferências entre indivíduos, o PIX pode ser usado para pagamento de compras em lojas físicas e virtuais, pagamento de contas e boletos, recolhimento de impostos e taxas públicas, pagamento de salários e benefícios. 7. Segurança. O PIX adota tecnologias avançadas de segurança, como autenticação por biometria e uso de tokens. Ele é regulamentado pelo Banco Central, que garante padrões rigorosos de proteção contra fraudes. 8. Fim do dinheiro físico. O PIX incentiva o uso de meios digitais, reduzindo a circulação de dinheiro em espécie, o que diminui riscos como roubos e facilita a gestão financeira. Impacto no mercado financeiro. O PIX transformou a dinâmica do mercado financeiro no Brasil. Ele estimulou a competição entre bancos e fintechs, levando à criação de novos serviços e à melhoria dos existentes. Também facilitou o surgimento de pequenos negócios e empreendedores, que agora podem aceitar pagamentos sem precisar de maquininhas de cartão. Além disso, o sistema é uma ferramenta poderosa para o combate à informalidade, já que as transações são registradas eletronicamente e promovem maior transparência. Desafios e evolução. Embora o PIX apresente inúmeras vantagens, também existem desafios relacionados à segurança e ao uso responsável. Golpes e fraudes envolvendo o sistema, como phishing e enganos na inserção de chaves, demandam atenção dos usuários e aprimoramentos contínuos por parte das instituições financeiras. O Banco Central continua a expandir as funcionalidades do PIX, como o PIX Saque e o PIX Troco, que permitem retirada de dinheiro em estabelecimentos comerciais, e o PIX Parcelado, que oferece maior flexibilidade nos pagamentos. Conclusão. O PIX é uma inovação que redefine o sistema de pagamentos no Brasil, proporcionando rapidez, eficiência e inclusão financeira para milhões de pessoas. Ao eliminar barreiras tradicionais e oferecer um modelo simples e acessível, o PIX se consolidou como uma ferramenta essencial na vida dos brasileiros. O PIX é uma inovação que transformou o cenário de pagamentos no Brasil, oferecendo vantagens significativas em relação aos métodos tradicionais como TED, DOC, boletos, cartões de crédito, débito e dinheiro em espécie. Comparar o PIX com esses outros meios de pagamento ajuda a entender suas particularidades, suas vantagens e limitações. Vou explorar detalhadamente como ele se compara a cada um deles. 1. Comparação com TED e DOC. Antes do PIX, as transferências eletrônicas no Brasil eram realizadas principalmente por TED, transferência eletrônica disponível, e DOC, documento de ordem de crédito. Ambos têm limitações que foram amplamente superadas pelo PIX. Rapidez.
As transferências via PIX são instantâneas, enquanto o TED tem um tempo limitado de operação em horário bancário, geralmente até às 17 horas nos dias úteis, e o DOC pode demorar até um dia útil para compensar. Disponibilidade. O PIX está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados. TED e DOC só podem ser realizados em dias úteis, respeitando os horários bancários. Custo. O PIX é gratuito para pessoas físicas, enquanto o TED e DOC frequentemente envolvem taxas, dependendo da instituição financeira. Simplicidade. O PIX utiliza chave simples, como CPF, e-mail ou número de celular, enquanto o TED e DOC exigem informações bancárias completas, como o número da conta e agência. Conclusão. O PIX se destaca como uma alternativa mais rápida, prática e acessível em relação ao TED e DOC. 2. Comparação com boletos bancários. O boleto bancário é uma forma comum de pagamento, especialmente para compras online e serviços. Contudo, ele tem limitações importantes. Tempo de processamento. Pagamentos por boleto podem levar até 3 dias úteis para compensação, enquanto o PIX é instantâneo. Praticidade. O PIX elimina a necessidade de gerar e pagar um boleto. O cliente pode simplesmente escanear um QR Code ou inserir uma chave PIX. Flexibilidade. O PIX permite pagamentos de qualquer valor e é amplamente aceito, enquanto os boletos geralmente têm limitações quanto ao vencimento e valores mínimos. Conclusão. O PIX oferece uma alternativa mais ágil e prática que os boletos, facilitando a experiência do usuário e acelerando transações. 3. Comparação com cartões de crédito e débito. Cartões de crédito e débito são métodos amplamente utilizados no Brasil. Embora tenham suas vantagens, o PIX apresenta algumas diferenças marcantes. Taxas. Pagamentos com PIX são isentos de tarifas para pessoas físicas. Cartões, por outro lado, frequentemente envolvem taxas para comerciantes, como a taxa de adquirência, que podem ser repassadas aos preços dos produtos. Acessibilidade. Nem todas as pessoas têm acesso a cartões de crédito ou débito, enquanto o PIX pode ser usado por qualquer pessoa com uma conta bancária ou digital. Pagamentos parcelados. Uma área em que o cartão de crédito ainda supera o PIX é na possibilidade de parcelamento. No entanto, o Banco Central está desenvolvendo o PIX parcelado, que pode tornar essa vantagem menos relevante. Praticidade. O PIX pode ser mais rápido em situações específicas, como transferências diretas, mas o cartão de débito ainda é muito utilizado em pontos de venda, devido à familiaridade e integração com maquininhas. Conclusão. O PIX se diferencia por oferecer custos reduzidos e maior inclusão financeira, embora os cartões ainda tenham um papel importante em situações como parcelamento. 4. Comparação com dinheiro em espécie. O dinheiro em espécie ainda é amplamente utilizado, especialmente em áreas menos bancarizadas. No entanto, o PIX apresenta vantagens significativas. Segurança. O uso do PIX reduz o risco de roubo associado ao transporte de dinheiro físico. Praticidade. Não há necessidade de troco ou de ir a um banco ou caixa eletrônico para sacar dinheiro. Acessibilidade. O PIX facilita pagamentos para pequenas transações e até para trabalhadores informais, eliminando a dependência de cédulas. Custos. Com o PIX, não há taxas para transferências, enquanto o saque de dinheiro pode implicar custos dependendo do banco e da conta. Conclusão. O PIX oferece uma alternativa moderna e segura ao dinheiro em espécie, promovendo maior praticidade para os usuários. 5. Comparação com criptomoedas. Embora as criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, não sejam tão populares quanto os métodos acima, elas também entram na comparação. Volatilidade. O PIX opera com a moeda fiduciária brasileira, real, enquanto as criptomoedas sofrem com alta volatilidade de preços. Adoção. O PIX tem ampla aceitação em território nacional, enquanto as criptomoedas ainda enfrentam barreiras de adoção por parte de empresas e consumidores. Regulação. O PIX é regulamentado pelo Banco Central, oferecendo segurança e estabilidade, enquanto o mercado de criptomoedas ainda carece de regulação consolidada no Brasil. Conclusão. O PIX é uma solução mais prática e estável para pagamentos cotidianos, enquanto as criptomoedas ainda são vistas mais como um investimento ou método alternativo. Vantagens exclusivas do PIX. Independentemente do método de pagamento com o qual seja comparado, o PIX se destaca por algumas características únicas. Transferências entre instituições diferentes de forma rápida e gratuita. Inclusão financeira, promovendo acesso até para desbancarizados. Integração com tecnologias como QR Codes, permitindo pagamentos simplificados em pontos de venda. Disponibilidade contínua, eliminando restrições de horário ou dia. Conclusão geral.
O PIX supera muitos métodos de pagamento tradicionais em termos de rapidez, praticidade, custo e acessibilidade. Embora existam casos específicos em que outros métodos ainda sejam mais vantajosos, o PIX transformou a forma como pagamentos e transferências são realizados no Brasil. Ele promove uma experiência mais conveniente e ágil para os usuários, ao mesmo tempo em que desafia instituições financeiras e empresas a inovar e se adaptar a um novo paradigma digital. O PIX, criado pelo Banco Central do Brasil, é um sistema de pagamento instantâneo que trouxe diversas vantagens no contexto doméstico. Porém, quando comparado a métodos de pagamento internacionais, surgem diferenças importantes, tanto em eficiência quanto em alcance. Vou explorar todos os aspectos dessa comparação para oferecer uma visão completa. Funcionamento e alcance geográfico. O PIX foi desenvolvido para realizar pagamentos e transferências exclusivamente dentro do território brasileiro, utilizando a moeda local, o real. Isso significa que ele não é projetado para transações internacionais. Métodos de pagamento internacionais, por outro lado, como SWIFT, PayPal e plataformas de câmbio, TransferWise e Wise, são criados para facilitar transferências entre países e moedas diferentes. PIX, limitado ao Brasil, ideal para transações locais. Pagamentos internacionais, projetados para operar em múltiplos países e moedas, mas com prazos mais extensos. Conclusão: embora o PIX seja insuperável em rapidez no Brasil, sua incapacidade de operar fora do país restringe seu alcance. 2. Rapidez e instantaneidade. Uma das maiores vantagens do PIX é a velocidade. Ele processa transações em segundos, funcionando 24 horas por dia, todos os dias da semana. Já métodos internacionais como SWIFT ou transferências bancárias tradicionais podem levar dias úteis para serem processados, devido à necessidade de compensação entre diferentes instituições financeiras, além de verificações regulatórias. PIX, instantâneo, sem restrições de horário ou dia. Pagamentos internacionais. O tempo varia, podendo levar de algumas horas a vários dias úteis. Conclusão: em termos de rapidez, o PIX supera os sistemas internacionais, embora sua operação seja limitada a pagamentos domésticos. 3. Custos e tarifas. O PIX é gratuito para pessoas físicas, sendo uma solução muito econômica para transferências no Brasil. Já os pagamentos internacionais frequentemente envolvem custos elevados, que incluem taxas bancárias, podem variar dependendo do banco e do país. Taxas de câmbio, são adicionadas quando há conversão de moedas. Taxas de serviços, plataformas como PayPal ou TransferWise cobram tarifas fixas ou percentuais pelas transações. Conclusão: o PIX é extremamente vantajoso em termos de custos, enquanto os pagamentos internacionais podem ser significativamente mais caros. 4. Simplicidade e experiência do usuário. O PIX oferece uma experiência simples e intuitiva, exigindo apenas a inserção de uma chave PIX, como CPF, telefone ou e-mail. Métodos internacionais, por outro lado, frequentemente requerem dados bancários detalhados, como IBAN, código SWIFT e informações adicionais, tornando o processo mais complicado. PIX, simplicidade na execução de transações. Pagamentos internacionais podem ser mais complexos, dependendo do método escolhido. Conclusão: o PIX se destaca pela simplicidade, enquanto pagamentos internacionais frequentemente envolvem mais etapas e informações. 5. Segurança. O PIX adota sistemas avançados de segurança, como autenticação biométrica e uso de tokens dinâmicos. Já os pagamentos internacionais seguem protocolos robustos como encriptação de dados e verificação de identidade. No entanto, por envolver diferentes países e instituições, os métodos internacionais podem estar sujeitos a fraudes em níveis mais elevados. PIX, regulamentado pelo Banco Central do Brasil, com alto nível de segurança no contexto doméstico. Pagamentos internacionais, seguros, mas dependem da eficácia das regulamentações de múltiplos países. Conclusão: ambos sistemas possuem altos padrões de segurança, mas os pagamentos internacionais podem estar mais expostos a vulnerabilidades em cenários específicos. 6. Conversão de moedas. O PIX opera exclusivamente em reais, enquanto métodos internacionais permitem a conversão entre diferentes moedas. Sistemas como PayPal e TransferWise oferecem taxas de câmbio competitivas, embora nem sempre sejam as mais vantajosas. PIX não inclui suporte para conversão de moedas. Pagamentos internacionais incluem ferramentas de conversão, mas com custos associados. Conclusão: métodos internacionais são indispensáveis para transações em moedas diferentes, enquanto o PIX é eficiente apenas dentro do Brasil. 7. Inclusão financeira.
O PIX tem desempenhado um papel crucial na inclusão financeira no Brasil, permitindo que pessoas sem acesso a contas bancárias tradicionais realizem pagamentos e transferências por meio de fintechs e carteiras digitais. Já os pagamentos internacionais exigem maior infraestrutura financeira, como contas em bancos com operação global ou plataformas especializadas. Conclusão: o PIX é mais acessível para populações desbancarizadas, enquanto os métodos internacionais ainda dependem de maior integração ao sistema bancário. Exemplos práticos: PIX para pagamentos domésticos, transferência de valores entre pessoas ou pagamento de uma loja dentro do Brasil. Pagamentos internacionais, compra de produtos de outros países, envio de dinheiro para familiares no exterior ou pagamento de serviços globais. Conclusão geral: o PIX é uma ferramenta poderosa para transações domésticas, oferecendo rapidez, simplicidade e baixo custo. No entanto, para transações internacionais, ele é limitado e não substitui sistemas como SWIFT, PayPal ou TransferWise, que são projetados para operar entre diferentes países e moedas. A escolha entre o PIX e outros métodos depende do contexto e das necessidades específicas do usuário. A ordem de pagamentos no sistema financeiro refere-se à sequência e à priorização com que os bancos e outras instituições financeiras processam as transações financeiras dos seus clientes. Essa prática está diretamente ligada às grandes movimentações financeiras, que são acompanhadas de perto por órgãos reguladores e fiscalizadores para garantir a conformidade legal, prevenir crimes financeiros e proteger a estabilidade econômica. Aqui, vou detalhar a ordem de pagamentos, os órgãos que monitoram grandes movimentações e o impacto dessas práticas no sistema financeiro. Ordem de pagamentos. Como funciona? A ordem de pagamentos é a estrutura que define como as instituições financeiras processam os pagamentos realizados por seus clientes, levando em conta fatores como saldo disponível, prioridades de pagamento e autorizações prévias. Ela é essencial para evitar falhas no sistema e assegurar que as obrigações financeiras sejam cumpridas adequadamente. Alguns pontos relevantes incluem: pagamentos automáticos, pagamentos recorrentes ou em débito automático, como contas de serviços públicos, possuem alta prioridade. Transações programadas, transferências e pagamentos previamente agendados pelo cliente também têm preferência, desde que o saldo seja suficiente. Pagamentos avulsos, incluem transferências não programadas e pagamentos pontuais, processados geralmente na ordem em que são realizados. Cobranças bancárias. Tarifas e encargos cobrados pelo banco têm um mecanismo de débito automático que garante sua realização. A ordem de pagamento se torna ainda mais complexa quando envolve grandes volumes financeiros, o que exige maior coordenação e fiscalização. 2. Monitoramento de grandes movimentações. Grandes movimentações financeiras são aquelas que, por seu valor elevado, possuem maior potencial de impacto no sistema financeiro. Para evitar irregularidades como lavagem de dinheiro, evasão fiscal e financiamento ao terrorismo, essas transações são monitoradas e fiscalizadas por órgãos reguladores especializados. Os principais aspectos desse monitoramento incluem: 2.1 Identificação e registro. As instituições financeiras têm a obrigação de registrar todas as grandes transações realizadas em seus sistemas. Esses registros incluem informações detalhadas sobre o remetente e o destinatário, valores, datas e justificativas para a transação. 2.2 Comunicação a órgãos reguladores. Movimentações suspeitas ou transações acima de determinados limites devem ser reportadas aos órgãos fiscalizadores. Esse processo é conhecido como comunicação de operações financeiras. 2.3 Análise de riscos. Os bancos utilizam sistemas avançados de tecnologia, como inteligência artificial e aprendizado de máquina, para detectar padrões suspeitos em grandes transações. Isso ajuda a identificar atividades potencialmente ilegais em tempo real. 3. Principais órgãos que fiscalizam grandes movimentações no Brasil. Diversos órgãos e instituições desempenham um papel fundamental no acompanhamento e regulamentação das grandes movimentações financeiras. 3.1 Banco Central do Brasil, Bacen. O Banco Central é responsável por regular e fiscalizar o sistema financeiro nacional. Ele emite normas e diretrizes que definem como os bancos devem registrar e reportar grandes movimentações, além de monitorar a estabilidade do sistema. 3.2 Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. O COAF é o órgão central na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo no Brasil. Ele recebe relatórios de operações suspeitas das instituições financeiras e investiga eventuais irregularidades. 3.3 Receita Federal.
A Receita Federal monitora grandes movimentações financeiras para combater a evasão fiscal. Qualquer transação que envolva montantes significativos pode ser cruzada com as declarações de imposto de renda para verificar sua conformidade fiscal. 3.4 Polícia Federal. Em casos de suspeita de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro ou fraudes, a Polícia Federal pode ser acionada para investigar, se necessário, tomar medidas legais contra os envolvidos. 3.5 Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Para transações relacionadas ao mercado de capitais, a CVM fiscaliza grandes movimentações para garantir a transparência e a legalidade das operações. 4. Ferramentas de fiscalização. A fiscalização de grandes movimentações utiliza ferramentas avançadas e tecnologias modernas para assegurar a conformidade e identificar irregularidades. Alguns exemplos incluem: sistemas de inteligência artificial. Inteligência artificial detectam padrões de comportamento atípicos em transações financeiras. Monitoramento eletrônico. Plataformas de acompanhamento em tempo real integram informações de diferentes instituições financeiras. Cruzamento de dados. Informações sobre transações são cruzadas com outros dados financeiros, fiscais e judiciais para identificar possíveis irregularidades. 5. Impacto e importância da fiscalização. A ordem de pagamentos e o monitoramento de grandes movimentações exercem um papel crucial na estabilidade do sistema financeiro e na prevenção de crimes econômicos. Sem um controle rigoroso, o sistema estaria vulnerável a uma série de problemas, como lavagem de dinheiro, o uso de grandes transações para disfarçar a origem ilícita de recursos, evasão fiscal, esquemas para evitar o pagamento de tributos devidos ao governo, riscos sistêmicos. Grandes movimentações não monitoradas podem gerar instabilidades no mercado financeiro. A fiscalização fortalece a confiança no sistema bancário, protege os consumidores e assegura o cumprimento das leis. Conclusão: a ordem de pagamentos e a fiscalização de grandes movimentações financeiras são fundamentais para o funcionamento saudável e seguro do sistema financeiro. Os bancos desempenham um papel essencial ao organizar as transações de seus clientes, enquanto órgãos como o Banco Central, COAF e Receita Federal garantem que grandes movimentações sejam devidamente monitoradas e conformes à legislação. Com o uso de tecnologias avançadas e regulamentações robustas, o Brasil busca equilibrar inovação e segurança no setor financeiro. Obrigado por acompanhar até aqui. Investir não é apenas sobre dinheiro, é sobre construir o futuro que você deseja. Então, dê o próximo passo, faça escolhas conscientes e não esqueça que o conhecimento é o seu maior aliado. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica valiosa. Juntos, podemos transformar sonhos em realidade. Até o próximo vídeo e bons investimentos!